Viajante, segura essa. O lado oculto do átomo. O que é um OVNI? Objeto voador não identificado. Qualquer fenômeno aéreo que permanece inexplicável após análise. Um objeto voador não identificado foi registrado no céu do Maranhão por uma câmera fixa de monitoramento do céu, daquelas que ficam ligadas a noite inteira. E o movimento, do jeito que aparece no vídeo, é tão fora do padrão que reacendeu uma pergunta que tá pipocando na internet. Isso tem alguma ligação com o 13 Atlas? Hoje, no lado oculto do átomo, a gente vai fazer o que quase ninguém faz: separar fato, hipótese e exagero, e mostrar o que dá para provar de verdade com o que existe até agora. E antes de começar, se você curte mistério com o cérebro ligado, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a nossa meta é clara: rumo aos 100 mil inscritos. Você, viajante, é parte dessa missão. Bora! 1. Primeiro, OVNI não significa alienígena. Vamos alinhar o básico. OVNI quer dizer objeto voador não identificado. Ou seja, a gente não sabe o que é, ponto. Pode ser tecnologia humana, fenômeno atmosférico, reflexo, satélite, aeronave. Ou algo que ainda não encaixou em nenhuma caixinha. Mas não identificado não é prova de origem extraterrestre. E por que isso importa? Porque a internet ama pular do não sei pro em 2 segundos. Aqui não. Aqui o lema é: mistério sim. Fantasia, não. 2. O que torna esse caso diferente? Agora vem a parte interessante. O registro não veio de um celular tremendo na mão de alguém. Ele veio de uma câmera fixa, instalada justamente para observar o céu. E aqui entra um ponto de evidência forte. Existe no Brasil uma rede de monitoramento de meteoros e fenômenos noturnos chamada ESOS. Essa rede trabalha com estações em vários estados e publica informações sobre as próprias estações e câmeras. Em novembro de 2025, eles listavam estações em 14 estados, com dezenas de câmeras ativas. press.esos.org. Isso importa porque uma câmera dessas fica apontada pro céu constantemente. Registra com data-hora. E geralmente pega referências no céu, estrelas, constelações, nuvens, o que ajuda a analisar o que está acontecendo. E mais, a ESOS tem estação registrada em São Luís, com 2 câmeras, vinculada ao observador citado no caso. press.esos.org. Além disso, instituições locais também usam sistemas de monitoramento e citam a ESOS como base de colaboração e metodologia. Por exemplo, a material de Universidade do Maranhão descrevendo estação de monitoramento e capturas de meteoros no estado. física.ema.br. Então, sim, existe uma estrutura real por trás desse tipo de captura. Isso não prova que o objeto é alien, mas prova que a ferramenta de registro é séria e usada para a ciência cidadã. 3. Tá, mas o que a câmera mostra? Pelo que foi divulgado, o vídeo mostra um ponto luminoso atravessando o céu. Até que acontece o trecho polêmico. Ele parece mudar a trajetória, varia o brilho e, em um momento, dá a impressão de acelerar ou disparar. E aqui entra uma pausa muito importante. Se esse trecho estiver em timelapse, isso pode distorcer completamente a percepção de velocidade e curva. Timelapse é lindo para ver estrelas girando. Mas ele também pode transformar uma coisa comum em algo cinematográfico. E ainda tem outro fator. Essas câmeras costumam usar lente fisheye, que pega o hemisfério do céu e pode distorcer linhas, principalmente nas bordas da imagem. Isso é conhecido e descrito em literatura técnica sobre câmeras AUSC. SAB, Sociedade Astronômica Brasileira. Então, antes de afirmar qualquer coisa, a pergunta correta é: o trecho do disparo está em velocidade real ou acelerado? Porque isso muda tudo. 4. Evidência de credibilidade. O observador já aparece em bases de meteoros. Aqui tem mais um elemento que ajuda a entender o peso do caso. O observador associado ao registro aparece em relatórios de eventos de meteoros em bases internacionais, com nível de experiência alto em um registro no Maranhão. imo.ansmeteors.org. Mais um.
Isso não prova que ele nunca erra, ninguém é infalível, mas sugere que é alguém que acompanha o céu a tempo. Já registrou fenômenos reais, Meteor Fireball. E está inserido numa comunidade que reporta e analisa eventos. Ou seja, é diferente de um vídeo aleatório sem contexto. O que a câmera 5. mostra? O que pode ser? Vamos testar as hipóteses com método. Agora vem a parte mais importante do vídeo: investigação. Em vez de eu acho, a gente lista hipóteses e mostra como confirmar ou descartar. Hipótese A: meteoro ou bólido. Meteoros normalmente atravessam o céu rápido. Não pairam. Não fazem curva controlada. E costumam durar segundos. Se no vídeo o objeto fica tempo demais e muda o padrão de movimento, meteoro fica menos provável. Hipótese B: reentrada de lixo espacial. Reentrada costuma ter fragmentação, vários pedaços, brilho irregular, rastro e comportamento de queda. Se não tem fragmentação e é um ponto único, isso também fica menos provável. Hipótese C: satélite ou flare de satélite. Satélite pode cruzar o céu em linha quase reta, variar brilho por ângulo com o Sol, sumir ao entrar na sombra da Terra. Mas satélite não faz curva brusca. O detalhe é que a lente fisheye pode fazer uma linha parecer curva dependendo do local da imagem. Por isso a análise correta é comparar o movimento em relação às estrelas. Se o arquivo original permitir ver o céu com estrelas, dá para fazer uma verificação. Se o objeto curva, mas as estrelas também estão distorcidas na borda, isso pode ser lente. Se a curva acontece no centro e as estrelas não acompanham, aí fica mais estranho. Hipótese D: avião vindo na sua direção. Essa é uma das confusões mais comuns em OVNI. Quando um avião vem quase de frente para a câmera, ele parece parado por alguns instantes. O brilho pode aumentar. E quando ele muda levemente a rota, dá a impressão de arrancada. E mais, luz estroboscópica de avião pode, em time-lapse, virar um traço contínuo e estranho. O jeito sério de checar isso é simples. Pegar o horário exato. Abrir o replay de voos, tipo Flight Radar Flight Avari, e ver se existia uma aeronave naquele azimuth altura no momento. Sem isso, fica no campo da hipótese. Hipótese I: drone. Drone pode pairar, pode mudar direção, mas tem limites de altitude e velocidade. E ainda assim, se estiver perto do aeroporto, drone é um risco e costuma gerar relatos, mas isso precisa ser verificado, não suposto. Hipótese F: reflexo, inseto, gota na lente, artefato de sensor. Em câmeras fixas, isso acontece muito. Inseto passando perto da lente vira bola brilhante. Gota ou poeira pode criar flare. Compressão de vídeo pode criar fantasmas. O teste é olhar se o objeto respeita a perspectiva do céu, se passa atrás de nuvens, se tem coerência com as estrelas e se aparece em mais de uma câmera. 6. A prova que todo mundo quer: triangulação mais confirmação independente. Agora, prova no sentido forte mesmo é quando você tem mais de uma fonte independente confirmando o mesmo objeto no mesmo instante. Aqui vão os 4 níveis de evidência, do mais fraco ao mais forte. Um vídeo isolado, pista. 2 vídeos de locais diferentes, já pesa. 2 câmeras fixas registrando ao mesmo tempo, triangulação. Câmera mais dados externos, radar, registros de tráfego aéreo, etc. E repara numa coisa importante: no Maranhão, além dessa estação, a lista pública da rede indica que existe mais de uma estação no estado. Então o caminho lógico é: será que outra câmera registrou o mesmo evento naquele horário? press.esos.org. Se sim, aí o caso muda de patamar. Se não, continua interessante, mas ainda sem martelo batido. 7. Agora vamos ao tema que botou gasolina no mistério: o que é 13 Atlas? O 13 Atlas é real, e aqui tem evidência sólida, porque a NASA tem uma página oficial sobre ele. Segundo a NASA,
O cometa 13 Atlas é o terceiro objeto interestelar identificado passando pelo nosso sistema solar, com trajetória hiperbólica, ou seja, ele não está preso ao Sol, veio de fora e vai embora. NASA Science. A NASA também explica. Ele foi reportado ao Minor Planet Center em 1º de julho de 2025 pelo Projeto Atlas no Chile. Tem previsão de aproximação sem risco. E o ponto mais próximo da Terra ainda é muito distante, cerca de 1,8 UA, aprox 270 milhões de quilômetros. NASA Science. E tem mais. Várias missões da NASA observaram o 13 Atlas, incluindo o Hubble e o Webb, e as estimativas de tamanho do núcleo ainda têm incerteza, com limite superior de alguns quilômetros. NASA Science. Ou seja, 13 Atlas é um objeto astronômico real, monitorado, com dados públicos. 8. Então existe ligação entre o OVNI do Maranhão e o 13 Atlas. Aqui é onde a gente separa o que é possível do que é provável. Fato. 13 Atlas está muito longe e é um cometa. Fato. Não existe, até o momento, evidência científica de que a passagem de um cometa interestelar cause onda de OVNIs. O que pode estar acontecendo é algo bem humano. Quando um tema espacial explode, mais gente olha para cima, mais câmeras são revisadas, mais recortes são postados. Resultado: mais avistamentos aparecem. Então, do ponto de vista sério, a ligação hoje é mais cultural e de atenção pública do que física. Mas, e se você quer manter a mente aberta? Beleza. A pergunta que dá para fazer sem viajar é: a popularidade do 13 Atlas aumentou o número de registros do céu e, com isso, aumentou também a chance de capturar algo fora do comum? Isso sim é plausível. Agora, afirmar por causa do 13 Atlas é pular etapas. 9. O que falta para esse caso virar um dos grandes? Vou ser direto, viajante. Para esse caso ficar realmente pesado, a gente precisa de pelo menos uma dessas coisas. O arquivo original da câmera, sem cortes, sem compressão. O registro do evento em outra câmera de outra estação. Confirmação do trajeto, azimuth elevação, pelo campo de estrelas. Checagem de voos e satélites daquele horário. E, se existir, qualquer confirmação técnica adicional, mesmo que negativa, não havia aeronave ali. Sem isso, a gente tem um caso muito interessante, com uma captura limpa, mas ainda no nível de UAP OVNI não identificado. 10. E agora eu quero a sua opinião. Viajante, olhando para tudo isso, você acha que foi um fenômeno comum mal interpretado? Um satélite-avião com efeito de lente e timelapse? Ou algo que realmente saiu do padrão? Comenta aqui embaixo o que você viu, porque a comunidade, quando analisa junto, encontra detalhe que um sozinho não encontra. E se você estava no Maranhão ou em São Luís e viu algo naquele dia, comenta também. A chance de aparecer outra gravação é real. E para fechar, se você curte esse tipo de investigação, com método e pé no chão, se inscreve no Lado Oculto do Átomo. A nossa meta é chegar aos 100 mil inscritos, e você, gente, faz parte dessa contagem. Inscreva-se, deixa o like e compartilha. Porque esse caso ainda pode render atualizações, e esse debate só está começando.